Paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje, dia 11 de março, resolvi compartilhar esse vídeo com vocês. Contar um pouquinho de como é que foi o culto ontem, foi uma benção. Chegamos ali na igreja, o Ministério Uma Nova Vida, onde nós congregamos lá, ajudamos ao pastor Gilson, que é o pastor presidente do ministério. E foi uma benção o culto. Mas o culto começou na minha... O culto de ontem começou na minha vida na segunda-feira da semana passada. Como assim? Eu comecei a estudar a palavra, o Senhor trouxe ao meu coração para estudar a palavra sobre a Arca da Aliança e o significado da Arca da Aliança. E ali Deus começou a me incomodar e eu fui na Bíblia, fui estudar e buscando mais conhecimento, até mesmo um preparatório para uma pregação minha. E ali o Senhor falou comigo. Isso foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu estava em casa pesquisando, o Senhor falou assim, eu quero uma Arca da Aliança. Eu pensei, né? Uai, isso é coisa da minha cabeça, só pode aí. Você falou, não, eu quero que você compre uma Arca da Aliança. Eu falei, não tem lógico um trem desse. Aí fui pra internet pesquisar. Achei a Arca da Aliança em tudo quanto é lugar, menos em Foz do Iguaçu. Em tudo quanto é valor. Aí eu comecei a assustar com os valores. Eu disse, Senhor, amém. O Senhor tá mandando, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Você já viu o preço da Arca da Aliança? Deve ter visto, porque se o senhor mandou comprar, o senhor com certeza já deve ter visto. Estou trabalhando aqui, mas a gente vai conversando. E aí eu falei, amém, Senhor. Entrei, não achei, liguei numa papelaria, numa livraria evangélica que eu conheço aqui em Foz. Não tinha, me indicou outra. Aí eu liguei pro pastor, né? Mandei mensagem, não respondeu. Deus manda, tem que obedecer. Eu liguei para ele. Pastor, eu tô precisando de uma Arca da Aliança. Ah, eu tenho uma aqui. Custa X. Aí eu mando uma foto, não cabia nem direito na palma da mão. Eu disse assim, gente do céu, mas amém. Só tem esse, o senhor pediu. E obediente, vou lá, vou comprar. E saí para resolver umas coisas com a minha esposa. Tinha bastante coisa da Nid para fazer na rua dela também. Tinha reunião minha com o pessoal que nós temos negócio. E passei, quase não dá tempo. Aí eu falei, não, eu tenho que passar na livraria, eu tenho que comprar essa. Fui lá, comprei água, pus um carro. Ela é mais ou menos... Ela é menor que um celular, você tem ideia. Ela é mais ou menos isso aqui, assim, ó. Cabia um pouquinho na palma da minha mão. Aí pus dentro do carro e deixei lá na sexta, no sábado. E o Senhor falando. E eu estudando a palavra sobre a Arca da Aliança. E quando foi no domingo, à noite fui pro culto. Sentei lá na cadeira e começou o culto. Durante os louvores, o pastor veio e me entregou uma mensagem. Aí o Senhor falou assim, fala pra ele que você comprou a Arca da Aliança. Eu falei, uai. Aí eu chamei, ele já tinha saído de perto, pedi pra missionária chamar, ele voltou. E quando ele chegou perto, eu falei, pastor, eu estive no centro, Deus tocou no meu coração para comprar uma Arca da Aliança, eu trouxe para entregar para uma pessoa aqui dentro da igreja. Ele, amém, e se não se quiser entregar, pode ficar à vontade. Aí eu falei, não, fica a seu critério. Aí começou o pastor Marcos, eu não lembro o ministério, mas o pastor Marcos foi convidado para pregar, ele trouxe, ministrou louvores e entrou na palavra. E para minha surpresa, adivinha onde é que Deus levou a palavra? A Arca da Aliança, tá ele pregando sobre Obed-Edom, sobre Davi, e narrando a história toda. Eu falei, Senhor, tu és maravilhoso, sentadinho atrás, Senhor, tu és maravilhoso, tu tá confirmando. E de repente, gente, é uns trem que cada um explica do seu jeito. Eu não vou tentar explicar do meu, porque você não vai entender mesmo, não vai compreender, então não adianta eu falar. Mas é como se uma seta grande tivesse apontado para uma pessoa na frente, tinha umas 3 cadeiras na frente da minha. Eu olhei para ele assim, mas nítido, nítido mesmo, como se uma seta estivesse apontando para aquela pessoa. Lógico que não é assim, né? Eu estou ilustrando. Mas a certeza do meu coração que era para ele. E aí quando acabou o culto, tudo, o pastor entregou o microfone, o pastor Justo passou alguns recados e me chamou lá na frente. Eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, aí Deus
fez o que ele queria fazer, né, através da minha vida. E aquilo foi, sabe, Deus foi trabalhando e eu falei, Senhor, ele não vai levantar e eu não vou chamar, porque o Senhor não mandou chamar ele. O Senhor mandou eu falar, o Senhor não mandou ir lá. Porque se o Senhor tivesse mandado ir lá, eu já tinha passado lá, já tinha pego ele pela mão, já tinha trago aqui na frente. Então o Senhor não mandou. Mas ao mesmo tempo, Senhor, a pessoa fica sem graça, a pessoa fica com receio, a pessoa fica com medo. Ah, eu vou levantar a mão e se não foi eu. E se eu levantar e não for eu? Aí foi quando eu ouvi o Senhor falar comigo. Então, quer dizer, não vou te explicar o que é o ouvir, né? Mas é o meu jeito, que eu entendo quando Deus fala comigo. Pede para ele levantar a mão. Aí eu falei, olha, eu já tinha dado a dica que você tá na mesa fileira, sentada que é a minha. E ele sabia que era com ele. Ele tava com um receio de levantar. Mas ele sabia que era com ele. Aí eu falei, levanta a mão. Mas na hora ele levantou. Eu disse, pois é, abençoado. É você mesmo que o Senhor. E Deus agiu de forma maravilhosa ali. Mas o que eu quero compartilhar com você a respeito disso? Assim como Davi, quando ele foi buscar a arca, ele tinha certeza que ele estava fazendo algo de bom para Deus. Porque a Bíblia fala que ele é segundo o coração de Deus. E um homem, para ser segundo o coração de Deus, tem que amar o Senhor muito, porque senão não vai. Mas mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo feito algo bom, querendo fazer algo bom, que é trazer a arca de volta para Israel, que é a presença do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, ele consultou o povo, pediu o apoio do povo, o que o povo achava. Consultou os sábios, os grandes daquela época que cercavam ele, os valentes, os conselheiros, todo mundo, não, a ideia é maravilhosa, vamos buscar a arca sim, vamos pegar a arca, trazer de volta para Israel, é a presença do Senhor. Foi lá e buscou, e você sabe o que aconteceu, né? Trouxeram num carro de boi. Imagino eu, a Bíblia não narra, mas imagino eu que o carro de boi que prepararam para buscar essa arca devia ser uma... Como é que eu poderia transcorrer no dia de hoje? Como se fosse o carro mais luxuoso que poderia existir hoje na época. Acredito que Davi não ia preparar qualquer carro de boi para buscar a arca, sendo ele quem ele era, o rei, e tendo o amor que ele tinha pelo Senhor. Ele ia levar o que há de melhor. E ali aconteceu o que você já sabe, usar a arca tropeçou, o carro de boi tropeçou, né, o próprio boi, aí a arca balançou, ia cair, usar foi pôs a mão e aconteceu o que aconteceu. E o que a gente aprende com isso? Não adianta você ter uma intenção boa no teu coração de fazer algo bom para Deus, se não for feito da forma certa. Davi consultou o povo, Davi consultou os sábios, Davi consultou os conselheiros, Davi consultou os valentes. Acredito que deve ter consultado até alguns levitas, porque fala que ele levou os levitas, mas ele esqueceu de consultar a Deus. Como Deus queria que fosse feito? Como Deus queria que a arca voltasse para Israel? E o coração dele entristeceu, colocou a arca ali na casa de Obed-edom. E a outra lição que nós aprendemos: quem era Obed-edom? Quem era ele? Tem um historiador judeu, se eu não me engano, é Flávio José. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu lembro de ter lido Flávio José. Ele fala que Obed-edom era paupérrimo, ou seja, muito pobre, muito pobre. E é lá que a arca foi parar, que a presença do Senhor foi parar. Mas por que poderia ir para uma casa de alguém abastado financeiramente, poderia colocar num cômodo lá trancado como um cofre? Mas não, foi parar na casa de Obed-edom. Uma casa onde havia tristeza, uma casa onde havia falta das coisas, uma casa onde havia necessidade, onde havia muito choro. Porque ninguém sem consciência que passa a luta, passa a dificuldade, sai rindo à toa. E de repente aquela arca chega lá
e transforma em 3 meses a vida de Obed-Edom e sua família. A ponto de, no final desses 3 meses, quando Davi volta para buscar a arca, ele é o mais bem sucedido da região. Tudo dele prosperou em todos os setores. Mas foi só a presença que fez isso? Não, não foi só a presença. Foi a forma como ele tratou a presença do Senhor. Porque imagina, a arca já tinha fulminado uma pessoa. Quando aquela arca chegou ali na casa de Obed-Edom, imagina a preocupação. Não toca, não. Se você tocar, olha o que aconteceu lá com Uzá, pode acontecer aqui com a gente também. Mas ele entendeu que ali era a presença do Deus de Israel, do Deus Altíssimo. E necessitava ser cuidado de uma forma diferenciada. Realmente nos dedicarmos, no caso dele, ele se dedicar com a família dele, primeiro ensinar para a família o que aquela arca representava e o que ela estava fazendo naquele lugar, a oportunidade que eles tinham de adorar ao Deus de Israel, de forma diferenciada. Isso agradou o coração do Senhor, porque deram a relevância necessária para a arca do Senhor. Então, houve mudança na casa de Obed-Edom. Talvez você esteja reclamando aí, poxa, mas eu vou à igreja, eu participo de todos os cultos, não falta um louvor, não falta uma subida do monte, mas parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não estão caminhando, as dificuldades parece que não caem. Dê uma paradinha, reveja a forma como você está fazendo as coisas do Senhor. Porque não é no jeito que nós queremos fazer, mas é do jeito que o Senhor quer que faça. Ontem, no culto, Deus me levou a uma reflexão. Às vezes nós entramos dentro da igreja preocupados com tantas coisas, um irmão, uma irmã que senta do lado, preocupado como é que o louvor tá, se fulano canta bem ou não canta bem, se a palavra vem do certo, do jeito certo ou não vem, se é a palavra que eu quero ouvir ou não é. Tantas preocupações, e na verdade a sua preocupação tem que ser uma só: adorar o Senhor, ouvir a palavra, prestar culto ao Senhor. Essa é a nossa preocupação. Então é isso que o Senhor está requerendo, meu e seu. Então, às vezes, por mais homem de Deus, por mais mulher de Deus, por mais que nós nos empenhemos na obra, parece que as coisas não estão andando para a gente, mas não é. É porque será que estamos fazendo da maneira certa, da forma que o Senhor quer que seja feito? Porque o Senhor deixou regras com Moisés de como deveria ser o templo, o tabernáculo, quais os móveis, de que jeito os móveis deveriam ser e, principalmente, como a arca tinha que ser transportada em varas, sendo carregada por levitas e não em carro de boi. Por mais que a intenção de Davi fosse boa, por mais que a intenção de Davi fosse dar glória ao Senhor, fosse dar honra ao Senhor, mas honra da forma errada, não do jeito que o Senhor quer. Então repense sobre isso e que você possa rever a forma como você vem desempenhando a função que o Senhor te deu. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Falo isso porque eu já tentei várias vezes fazer do meu jeito e não funciona. Mas eu cheguei à conclusão que do jeito do Senhor é o jeito mais fácil, menos doloroso. Talvez a palavra fácil não seja certa, porque as coisas de Deus nem sempre é fácil. Na maior parte do tempo nunca é fácil. Mas é a maneira certa. E a maneira que dá fruto. Se eu quero ser árvore com frutos, ele tem que ser do jeito dele, não do meu. O meu adubo não é suficiente para dar a substância que eu preciso para saírem os frutos e serem colhidos na vida de outras pessoas, mas o dele é perfeito. Esse é o conselho que eu quero te dar e a reflexão que eu tenho para você nessa manhã de segunda-feira. Tá bem corrida aqui, mas eu precisava parar para gravar isso para você.
Eu não conseguiria terminar minhas tarefas aqui, não são poucas, sem compartilhar com você o que o Senhor fez na minha vida. Mesmo a correria da nossa semana, eu tive que parar para poder fazer aquilo que o Senhor pediu. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.